em parte, o que elas tinham em mente era, justamente pela diminuição do absenteísmo, consolidar mais a utilização da força de trabalho existente. Porque o absenteísmo criava um problema de necessidade de uma certa gordura de capital variável para o preenchimento de faltantes. Mas isso é algo que tem uma dimensão um pouco diferente do que o capital produtivo latente. Entende? Tem uma dimensão um pouco diferente. Então, o que eles conseguiram com essa coisa de bônus por diversas metas, uma delas sendo a diminuição do absenteísmo, era forçar a classe trabalhadora como um todo a, em troca de algumas centenas de reais no fim do semestre, no fim do ano, em troca disso, uma maior, como é que se diz? Tem uma palavra exata para isso, uma maior diligência em relação à vinda ao trabalho. Tem um nome para isso, como é que é quando a pessoa vem sempre? Não me lembro agora o nome. Mas, assiduidade, então, não? assiduidade, exato. Conseguiram trocar a maior assiduidade por algumas centenas de reais no fim do ano, mas não era só esse a meta, né? Tem vários, as metas tinham vários reais. Esse era um deles. Mas, obviamente, essas centenas de reais são produzidas pela própria redução do absenteísmo, porque a redução do absenteísmo economiza capital variável, por definição. Então, o que as pessoas não perceberam exatamente é que a participação em metas, que eles chamam de participação nos lucros, é, na verdade, a produção de custos menores com os quais os capitalistas podem pagar a própria força de trabalho que produziu esses custos menores. Então é um pouco diferente. É diferente do que os parafusos que estão na gaveta e vão... mesmo porque aqueles trabalhadores que tem que se, de repente, desdobrar em duas atividades ou tem que acelerar o trabalho, eles não ficavam em estoque, eles trabalhavam. Então, enfim, é um aspecto que é bem interessante desse aperto que essas novas formas de gestão da produção causam sobre a classe trabalhadora. Então, a pergunta era se a gente poderia denominar, se poderia haver uma dimensão relativa à força de trabalho no capital produtivo latente, né? Isso. Né? Eu acho que não, mas tem outros aspectos importantes a analisar, que são esses que eu estava falando. Do ponto de vista bem prático da vida produtiva diária da força de trabalho. Obrigada, professor. Nada. Obrigada, Kellen. Agora a Bruna tá na vez. Pode falar, Bruna. Oi, tá me ouvindo? Ouvimos bem. Deixa eu só abrir a câmera. Aí. Acho que a minha questão, na verdade, é parecida com a da Kellen, que é sobre o capital produtivo latente também. E a minha dúvida é porque ele fala ali que o capital produtivo latente ele se encontra numa fase preparatória. E aí a minha dúvida é se esse capital produtivo latente, o capital constante também é. E aí o capital constante no sentido de ser das máquinas, né? Então essa é uma dúvida mais pontual mesmo, assim. Se mesmo as máquinas, quando elas não entram ali no processo de trabalho, elas estão completamente paradas, se elas também fazem parte desse capital produtivo latente, porque a minha dúvida era se era só a matéria-prima, por exemplo, né? Então, o algodão, a lã, o trigo, enfim. E aí eu queria saber mais
nesse sentido mesmo. As máquinas mesmo paradas, sem, não entrando naquela questão do barril com a uva lá dentro. É a máquina sem estar no processo de trabalho, sem estar produzindo nada, sem ter nada ali dentro dela acontecendo alguma coisa. Então, essa é a minha dúvida. Olha, em princípio, a resposta é não, né? Porque é difícil imaginar o que, né? Então, em relação às máquinas, o que acontece, que a gente pode inferir que aconteça com facilidade, é componentes em reserva. Entende? Por exemplo, meu pai foi sapateiro a vida inteira, né? Então, nunca existiu uma lixadora em estoque, porque não pode, é um capital, talvez uma das partes mais custosas do capital de um sapateiro. Mas, obviamente, componentes daquela máquina têm que existir em estoque. Por exemplo, a lixa, que é colocada no rolo para lixar. Esse é o que eu me lembro assim, mais claramente em relação a esse exemplo. Então, o capital produtivo em estoque, ou capital produtivo latente, é a mesma coisa, pode ser composto de partes e componentes do maquinário. Se são partes e componentes que se rompem mais facilmente. Por exemplo, imaginem um frigorífico, né? Na qual você tem uma embalagem de carnes realizada com o corte prévio de uma serra em serpentina. Vocês já viram, né, que açougueiros de feira, ou mesmo açougueiros fixos, eles têm aquelas serras elétricas em que você tem uma serpentina de serra que corta o osso. Imagine um frigorífico. Ele tem a máquina, ele não vai ter duas máquinas daquela, mas ele pode muito bem ser obrigado a ter aquela serpentina em estoque. Porque se ela arrebenta, eu precisaria parar a produção e esperar a chegada de uma serpentina, uma serra serpentina, né? Eu não sei se vocês entendem o que é essa serra serpentina, é um serrote flexível que roda. Muito bem. Nesse mesmo capítulo, o Marx diz assim: quanto maior é a segurança no fornecimento, a rapidez do fornecimento, menor é a necessidade de capital produtivo em estoque. Então, é óbvio que, hoje em dia, você levanta o telefone, né, e pede com urgência a vinda de uma serra de serpentina, ela chega em alguns minutos depois. Então, a quantidade que você precisa ter de estoque é muito menor do que se fosse um pedido que demorasse dias ou semanas. De qualquer modo, né, para ir mais direto à resposta da pergunta da Bruna, em geral, máquinas não constituem capital produtivo em estoque. Quando elas estão paradas durante a noite, ou quando elas estão paradas porque né, vamos ficar com o exemplo de quando elas estão paradas durante a noite, elas não constituem um estoque. Elas estão em processo de uso. Na verdade, o Marx repete várias vezes que o valor que elas passam para o produto se divide pela vida útil dela, e a vida útil dela é a vida tanto no processo produtivo imediato, real, quanto durante o tempo que ela não produz nada. Então, as máquinas estão em processo de transmissão de valor do produto, mesmo quando elas não estão utilizadas. Esse é um ponto importante. Então, na verdade, elas estão no processo de produção
mas em circunstâncias que impedem elas de serem utilizadas por causa do repouso da força de trabalho. Então, o mesmo se aplicaria para as instalações. Quando a fábrica fecha, ficam só os funcionários da segurança, as instalações não são capital produtivo latente. Elas não é uma instalação em reserva para ser utilizada caso haja um incêndio na instalação principal, né? É a própria... E ela continua passando o valor do seu investimento para o produto durante todo o período de vida dela. De tal maneira que a tendência do capital também é utilizar... tanto não pode ser caracterizada como capital latente... Como é que eu posso dizer? Uma evidência que ela não pode ser utilizada como capital produtivo latente é que a tendência do capital é utilizá-la durante a noite também. Porque se ela passa o valor para o produto durante toda a sua vida útil, quanto mais você a utiliza, mais o valor que ela passa se divide numa massa maior de produtos. E isso é uma estratégia competitiva também, quando pode ser realizada. Diminuir o valor unitário, porque aí aquele mesmo valor que passaria com 1 milhão de produtos, pode passar em 2 milhões, ou seja, você pode diminuir a depreciação por unidade de produto pela metade se for utilizado às 24 horas em vez de só 12, por exemplo. E o mesmo vale para as instalações. Então, isso é uma demonstração de que é um capital produtivo que não é latente, é em uso. Uma boa essa tacada. Entendi. Obrigada, professor. Essa foi uma improvisação que funcionou, às vezes não funciona. A Kellen teve mais uma dúvida. Pode falar, Kellen. Obrigada, Bruna. Foi uma dúvida que surgiu a partir da questão da Bruna também, porque tem um momento aqui, eu estou na edição da Boitempo, né, que está na página 202, mas é bem no início, e o parágrafo começa com a parte do capital produtivo latente. E aí, logo ali, seguindo esse parágrafo, ele fala assim: as construções, os aparatos, etc., necessários como receptáculos do estoque produtivo, do capital latente, portanto, são condições do processo de produção e constituem, desse modo, partes do capital produtivo adiantado. Eu não sei se talvez seria isso ajuda a gente a entender essa diferença que a Bruna levantou, né? Talvez seja o que é capital latente, o que é o capital produtivo adiantado. Ou não sei se complicou mais ainda. Não, é que é importante. Por exemplo, para os nossos parafusos, a gente precisa gavetas e uma sala. Ou, se não uma sala, pelo menos um espaço no chão de fábrica, né? Então, vamos pegar a sala que é melhor para nós. A gente precisa de uma sala, a gente precisa de gavetas. A sala e as gavetas que armazenam o capital produtivo latente são capital adicional. Por isso que a tendência do capital é liquidar ao máximo a necessidade de capital produtivo latente, porque com isso ele liquida não só a necessidade do capital produtivo latente, como das circunstâncias que o envolvem, da proteção que o envolve, das instalações necessárias para sua permanência. E mais, o capital produtivo latente, se ele implica trabalho de conservação, trabalho de manutenção, isso é uma coisa bem importante, assim, digna de nota. Se o capital produtivo latente requer trabalho de manutenção, de conservação, esse trabalho funciona como trabalho produtivo, um trabalho que acrescenta valor a esses materiais, é como se eles estivessem em estado de serem produzidos para a produção, no sentido de
de serem mantidos em condições de entrarem no processo produtivo sem sujeira, sem bolor, por exemplo, sem envergadura, sem amassamentos, vamos supor. Se tudo isso é realizado pelo trabalho de conservação, o trabalho de conservação, então, ele tem um efeito de agregação do valor, e o Marx diz, agregação de valor e, portanto, de mais-valia também. É como se, nesse caso, o processo de produção não fosse só o processo de produção imediato, mas o processo de produção do capital produtivo em estoque para a linha de produção. Produção entre aspas, né? De manutenção ou conservação do capital produtivo em estoque. Esclareceu, Kelly? Sim, sim. Uhum. Não temos ninguém com a mão levantada, mas alguém quer fazer alguma pergunta? Aqui não... Tem a Bruna, mas eu acho que é porque ela esqueceu. Não sei se ela quer fazer de novo, Bruna. Mais alguma Não, pergunta? esqueci. Deixa eu atualizar aqui, que às vezes o meu tem um certo delay. Ah, aqui, Gabriel. Gabriel, a palavra é sua. Não estou te ouvindo, Gabriel. Apesar de não aparecer aqui, o teu microfoninho está aparecendo para mim como se estivesse aberto, mas fala de novo para ver se eu te ouço. Agora me ouve? Agora sim. Ah, beleza. Às vezes dá um probleminha aqui. Então, eu fiquei com uma dúvida ali no último parágrafo do capítulo. Último. Esse é No fácil. último. Que é até uma... Acho que talvez seja até meio boba, meio anterior, assim, na verdade. Até do livro 1, talvez. Mas, bem ali, ele tá, né, falando sobre a mercadoria e, né, o processo de desenvolvimento dela e dentro da circulação ali e tal. E daí, meio ali na metade, talvez, do parágrafo, ele vai falar assim: os valores de uso só permanecem portadores do valor de capital que se pereniza e valoriza quando se renovam e reproduzem constantemente, sendo repostos por novos valores de uso do mesmo, ou de outro tipo. Daí ele vai continuar falando um pouco disso. Daí eu fiquei na dúvida, assim, que na verdade eu não sei se eu entendi o que ele está querendo dizer e um tanto o que são as implicações disso, assim, na verdade. Porque me parece, de alguma forma, que seria algo como assim, um valor de uso precisa de outro valor de uso. Meio que naquela ideia da circulação simples, lá do MDM, então, de uma maneira mais geral, ou o que significa isso, assim, né? Que um valor de uso precisa ser reposto por um novo valor de uso do mesmo ou de outro tipo, assim, eu não consegui entender direito o que implica isso aí. Não, você percebeu que o parágrafo começa se referindo a produtos perecíveis? Então, para a circulação do capital mercadoria M', D', que é a fase de venda, há determinados limites traçados pela forma de existência das próprias mercadorias, sua existência como os valores de uso. Elas são, por natureza, perecíveis. Então, como são perecíveis, elas devem ser vendidas em determinado período. Se não forem vendidas nesse prazo, com a perecibilidade dela, perece também o valor. Então, é nesse sentido que ele diz, o valor contido nelas, respectivamente, a mais-valia acrescida nelas, se perde, com o perecimento delas. Os valores de uso só permanecem como portadores do valor capital, que se pereniza e valoriza, à medida que são constantemente renovados e reproduzidos, sendo repostos por novos valores de uso da mesma ou de outra espécie. Então,
Aqui atrapalha um pouco, de fato, a forma de apresentação. Mas o que eu acho que ele está querendo dizer é assim, enquanto portadores de valor capital, esses valores de uso perecíveis têm que passar para a esfera do consumo produtivo individual e serem repostos por outro, para que o capital possa manter o seu valor e se valorizar. Então, aqui a ideia básica é que bom, esse processo de valorização é um processo de contínua renovação, que requer uma contínua absorção pelo mercado, dentro de um prazo particular a cada produto. Por exemplo, os peixes têm que ser vendidos mais rapidamente do que as furadeiras elétricas. Os peixes... Mas ambos têm a necessidade de uma, digamos assim, de um fluxo de absorção pela sociedade. Se as furadeiras ficam se acumulando nas estantes da fábrica ou nas estantes dos comerciantes de material de construção, aí isso paralisa a produção. Então, não é muito diferente do que qualquer outro produto, o problema da perecibilidade. É que a perecibilidade é o limite mínimo do tempo de circulação. Esse que é o ponto que o Marx tinha dito antes. Então, o limite de circulação de produtos não perecíveis é maleável, né? A furadeira pode, se em média ela é vendida, ela permanece na estante de venda, em média, por uma semana, se ela permanecer por 2, não faz a mínima diferença. Mas no caso, por exemplo, da uva, das bananas, isso faz toda a diferença. Depois de maduras, a perecibilidade delas é uma questão de dias. Então, é essa questão de dias que dá o limite de circulação. E, basicamente, o resto diz respeito ao fato de que esse limite de circulação tem que ser obedecido, digamos assim, ou os capitais têm que obter essa venda dentro do limite de circulação para que o valor se mantenha e se valorize. Eu acho que é por aí. Sempre acontece o seguinte, as dúvidas pontuais, muito boas como essa, por exemplo, que, na verdade, às vezes requerem uma leitura, uma releitura do contexto para ver os detalhes da apresentação e o sentido daquela frase que foi, né, que causou problema. Então, eu sempre... Você veja que sobre aquela questão das revoluções de valor, né? Aquilo deu bastante pano para manga. A Júlia e o Almiro escreveram umas boas 2 páginas, eu escrevi outras 2 boas páginas também, e nós estamos vendo coisas um pouco diferentes, sabe? Eles estão vendo uns aspectos. A professora Daiane também teve sugestões bem interessantes de contraste entre a leitura que eles estão fazendo e a nossa. Então, o que eu digo isso, Gabriel, porque às vezes é difícil, no momento exato, ler um parágrafo tão grande com clareza mental, né? Inclusive, eu demoraria vários minutos para ler o parágrafo, mas eu acho que é isso, pelo que eu peguei. Não, é isso mesmo, que essa ideia principal, assim, eu tinha entendido. O que me ficou martelando é essa coisa do valor de uso precisar ser trocado por um outro valor de uso igual, do mesmo tipo. Não, então, isso é a ideia de que essa é a ideia de que a valorização do capital é a reprodução contínua dos valores de uso que ele produz.
Por exemplo, o produtor de furadeira elétrica, ele produz a furadeira, ela é vendida, ele tem que produzir outra, há uma reposição contínua dos valores de uso no processo de venda. Isso faz parte do próprio conceito de rotação do capital. Só que ele introduz no parágrafo o problema da perecibilidade, o que significa que, considerado o problema da perecibilidade, a viabilidade do capital manter a sua valorização é a absorção do produto dentro desse período de perecibilidade, senão o valor de uso se esvai e ele não pode obter o valor. Entendeu? É bem boa a questão. Maravilha. Quer fazer mais alguma observação, Gabriel? Não? Não, por enquanto, não. Tá, joia. Não tem ninguém com a mão levantada aqui. Então, se quiser fazer uso da palavra, até que alguém mais se manifeste. Hoje eu quase esqueci de gravar, pessoal. Comecei a gravar um pouquinho depois da nossa discussão. Mas, enfim. Começamos. Teremos alguma gravação. Ah, o senhor Reinaldo Pereira está na lista, Lu. Esse não pode faltar, né? Não, leva... Vamos ver, alguém levantou a mão. Foi o Gabriel de novo, não? Ou não abaixou? Eu não agora... tinha abaixado, agora abaixei. Ah, tá, agora você abaixou. E aí, pessoal, o que mais? Dúvidas pontuais? Daiane, essas pessoas que aparecem abaixo de uma linha que diz assim, outras pessoas a partir da conversa também estão presentes? Não. Não, delas não estão presentes. Mas Então, e por que elas estão aqui? É porque elas estão na equipe, né? Elas poderiam estar presentes, mas elas não estão, porque não entraram, não ingressaram na reunião. Mas nós temos 12 pessoas na equipe? Não, na equipe nós temos 300 e poucas pessoas. Não, mas aqui... Na equipe do Teams, eu digo, né? Não na equipe do projeto. E por que elas estão elencadas aqui, você falou? É porque elas estão na equipe do Teams, elas fazem parte da equipe do Teams, mas elas não ingressaram nessa reunião. Tá. Estão nesse grupo, no livro 2. Estão na equipe do Teams, da Leituras do Capital, mas não ingressaram nessa reunião, ou porque não fazem o livro 2, ou porque hoje não puderam participar. Tá. Okay. Entendi. Muito bem. O que mais, pessoal? Mais nada a comentar? Oi. Fala, Almiro. Almiro. Pode falar. Assim, eu até fiquei com uma dúvida que... Só que eu acho que o Marx vai desenvolver isso melhor mais adiante, até porque ele diz isso no texto. Então, talvez seja o caso da gente deixar para depois essa dúvida, tá? Mas como deu essa brecha, né? Teria que ler aqui a parte, porque senão eu não sei nem formular a dúvida. Tá? Pode ler, porque deixa eu acho aqui no meu... deixa eu ver se eu acho... ali quando ele começa a falar da esfera da circulação, tá? Quando ele começa a falar da esfera da circulação, então, assim, dentro da esfera da circulação, o capital encontra-se na forma de capital mercadoria e capital monetário. Tá?
Acharam essa parte? Aí tá, considerando esse parágrafo 0, então tem 2 parágrafos, o segundo parágrafo depois disso, o contexto, pelo que eu entendi, é o seguinte, ele está dizendo então que o mais valor ou a autovalorização, né, ocorre na esfera da produção, então quanto menor for a esfera da circulação, mais tempo sobraria para a autovalorização do capital, né? Daí, a minha dúvida está ali quando começa, então, 2 parágrafos depois daquilo. Portanto, o tempo de curso do capital limita, em geral, seu tempo de produção. Por conseguinte, seu processo de valorização. Contrário? Mas você está no final do capítulo, é isso? Não. Porque tem aqui dentro da esfera da circulação. Eu tô... Tipo, o nosso é eu acho que o nosso é na página 91. Tem 2 parágrafos que começam com dentro da esfera da circulação. Tem. Veja se não é o último parágrafo da página 91. No meu é assim, Almiro, o tempo de circulação do capital limita, portanto, em geral, o seu tempo de produção. Isso aí. Tá. Daí ele vai dizer que a economia não percebe isso, né? O que a economia política vê é a aparência, a saber, o efeito do tempo de circulação exerce sobre o processo de valorização do capital em geral, né? Da minha tradução, tá? Ela toma como efeito negativo como positivo, porque suas consequências são positivas. Ela se agarra tanto mais a essa aparência, porque nela quer encontrar a prova de que o capital contém em si uma fonte mística de autovalorização, que flui na esfera de circulação independente de seu processo de produção, e, portanto, da exploração do trabalho. Daí ele diz, isso a gente vai ver mais adiante. Daí ele diz, ela é reforçada por diversos fenômenos. E daí ele coloca 3 fenômenos aqui que reforçam essa falsa aparência da economia. Ele coloca 3 fenômenos. E eu não consegui entender. Não, é assim, ó. Basicamente é o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender direitinho o que significa que o tempo de circulação limita o processo de valorização. Isso é algo que, né, precisa entender. Então, suponha que a gente tem um capital de 1.000 e que o tempo de circulação seja 0. Não existe tempo de compra e nem tempo de venda. Como é que pode acontecer um negócio desse? Não interessa. Vamos imaginar que assim seja. O tempo de compra é 0, o suprimento é contínuo, independente de qualquer atividade, e a venda é porque o que foi produzido é encomendado. Então, está tudo... então, o tempo é 0. Vacina para o corona. Vacina para o Covid. Quase igual. Esses 1.000 de capital pode se situar na esfera produtiva e se valorizar. Sim. Agora, se existe um tempo de circulação, a gente tem que ter um capital na esfera da circulação. Um capital continuamente na forma de dinheiro. Vamos supor 200 na forma de dinheiro para compra das mercadorias. E na esfera da circulação, como tem um tempo de circulação, vai ter sempre um capital mercadoria lá. Vamos supor mais 200. Então, só sobra 600 na esfera da produção. O capital tem que se dividir para ele permanecer. Lembre que agora a gente está aplicando os conceitos de continuidade e coexistência que a gente estudou nos primeiros 4 capítulos. Para o capital conseguir a sua contínua passagem entre as formas, ele precisa estar simultaneamente em todas elas. Para estar simultaneamente em todas elas, significa que ele tem que estar na forma de dinheiro, na forma de capital produtivo e na forma de capital mercadoria. Portanto, aquele 1.000 teria que se dividir em 200, 600 e 200. A valorização de 600 é, obviamente, menor do que a valorização de 1.000. Isso seria dividido por um capital de 1.000 do mesmo jeito. Então, vamos supor
que a mais-valia de 1.000 seja... Não, vamos fazer uma coisa. Vamos colocar aqui 300 na fase de venda e 200 na fase de compra. E, por exemplo, 500 na fase de produção. Então, vamos supor que 1.000 produzisse 200 de mais-valia. 500 vai produzir 100. A taxa de lucro, quando a circulação é zero, a valorização do capital é 200 sobre 1.000, que é 20%. Embaixo, a taxa de valorização vai ser 100 sobre 1.000, que é 10%. Ou seja, o ritmo de valorização do capital cai pela metade, porque metade do capital está na esfera da circulação. Então, esse é um modo de entender por que a circulação limita o processo de valorização. Bom, essa é uma abordagem mais assim, direta e ilustrativa da limitação né, da existência dos tempos de circulação em relação à valorização do capital. Agora, na verdade, quando você pensa... Bom, agora o exemplo que tem a ver com a página seguinte das circunstâncias que você não entendeu lá. Imagine agora esse capital de 1.000, esse capital de 1.000 tendo um tempo de circulação de 1 ano. Tá bom? Com esse capital de 1.000, tendo um tempo de circulação de 1 ano, com a taxa de lucro de 20%, ele produz 200 de mais-valia no ano. Agora, suponha um outro capital B. Então, nosso capital A tem uma taxa de lucro de 20% ao ano, e suponha um capital B que demore 2 anos para ser recuperado. Tá certo? Então, esse capital B, na verdade, para ter uma taxa de lucro de 20% ao ano, o seu produto, no final de 2 anos, vai ter que ser calculado como 20% sobre 1.000 no final do primeiro ano e 20% sobre esse capital do primeiro ano no segundo ano. De tal maneira que parece que é o tempo de circulação que faz com que o produto tenha um valor diferente. Então, no final do segundo ano, o produto desse capital, eu fiz o exemplo lá nas transparências, dava algo assim. No final do ano, o capital A... que eu compartilhe a tela? Deixa eu dar uma olhada. Legal. O capital A vende por 1.200, mas o capital B, no final do segundo ano, não vai poder vender por 1.200. Ele vai vender por, acho, 1.440, alguma coisa assim, 1.400. Por quê? Porque só assim o capital de 1.000 tem 20% de valorização ao ano. O que o Marx está querendo dizer é assim, a economia política via esse processo como a evidência de que a circulação cria valor. A causa da valorização. Mas aqui não é que a circulação é causa da valorização, é que a equalização da taxa de lucro entre os capitais que têm diferentes rotações exige que o preço permita a existência desses capitais. E, portanto, o preço tem que cobrir o maior período que esse capital jaz sem valorização. Tem um... Eu não sei onde é que é. Onde é que é? Que você colocou esse exemplo numérico? Eu não lembro. Será que é no... pode ser no capítulo seguinte. É nesse capítulo mesmo, que tem o exemplo numérico. Mas e onde é que o danado se encontra? Está nessa transparência. Eu olhei ela... Que número de transparência? Aqui, ó. Deve ser aqui, esse. Dá para enxergar bem? Eu estou enxergando bem. Então tá. Eu não vou maximizar porque dá problema.
Pode mandar brasa. Foi mais ou menos o que eu estava dizendo para o Almiro, né? Então, 2 capitais de mesma magnitude, e que todo capital seja circulante para facilitar, e imaginamos que a média da taxa de lucro seja 10%, o primeiro tem 1 ano, então ele vende em 31 de dezembro por magnitude 1.200, então ele vende por 1.120, ele vende por 1.300, não está aqui? O primeiro capital venderá seu produto por 1.320, 1.200 mais 10% de 1.200. Uhum. O segundo venderá seu produto por 1.440, 1.200 vezes 20%, que é a valorização no final do segundo ano. Só esse valor de venda pode lhe dar uma valorização anual de 10% sobre o seu capital de 1.200, que permanece em processo durante 2 anos. Eu acho que na transparência seguinte tem as conclusões. E aqui é o que o Marx fala, que acho que está incluído naqueles itens que você observou. Então, no segundo capital, o tempo de circulação limita negativamente a valorização do capital, pois durante 1 ano ele permanece numa forma que é incapaz de autoexpansão. No entanto, a concorrência faz com que sua lucratividade tenha que se equiparar à dos outros capitais. Então, a economia política se fixava nas aparências dos fenômenos e observava o efeito positivo do tempo de circulação sobre a valorização do capital, no caso, sobre o preço do produto, e concebia a esfera de circulação como fonte de valorização. Aqui é uma frase do Marx. A economia política se aferra a essa aparência porque ela parece fornecer a prova de que o capital possui uma fonte mística de autovalorização independente do seu processo de produção, e por isso da exploração do trabalho que lhe advém da esfera da circulação. E por isso independente da exploração do trabalho. Ele deveria ter escrito assim, independente do seu processo de produção e que advém da esfera da circulação, e por isso independente da exploração do trabalho. Uhum. De vez em quando as minhas transparências são úteis, Almiro. Então, sim. Muito bom, obrigado, professor. Não, de nada. Mais alguém, pessoal? Não temos mais ninguém inscrito. Bom, não temos mais ninguém inscrito, então. Então, temos 15 minutos ainda. Eu que não passei para o pessoal ler o texto que o Tipola escreveu sobre aquele problema da autonomização do valor, né? Então, eu acho melhor eu passar esse texto. Não sei se o pessoal conseguiu ler também o texto que o Almiro e a Júlia escreveram, né? Se alguém quiser fazer algum comentário. Ou então eu passo para vocês o texto que o Tipola escreveu, né? Vocês vão ver que tem interpretações diferentes ali. E até o Almiro pode também dar uma olhada, o Almiro e a Júlia, para ver o que eles acham. E aí a gente retoma a discussão no próximo encontro sobre a questão da autonomização do valor e as revoluções de valor. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? Aproveitar esse finalzinho. Primeiro, eu queria dizer assim, muito obrigado, Almiro e Júlia, pela contribuição. Eu gostei muito de ter lido, percebi o exercício que vocês fizeram
de compreensão, e fiquei bem entusiasmado. Inclusive, falei com a Daiane, né, sobre a possibilidade de a gente abrir um link, um campo no nosso portal, um campo de contribuições várias de material de apoio, seja dos participantes, seja dos membros da equipe, né? E ao que a professora Daiane concordou. Então, nós provavelmente faremos isso em breve. Então, esse é tipo isso aqui, eu não quero que isso se assemelhe à defesa de tese, né? A gente fala parabéns, muito bem, porém... Mas e depois tem mais, né? A gente, quando chega às condições a condição de dizer porém, todavia, é porque também ralou, batalhou. Eu li o texto de vocês, reli todo o trecho e cheguei à seguinte conclusão: a gente deveria ter uma definição do que é a autonomização do valor clara. Depois deveria ter uma definição clara sobre o que é revoluções do valor. E depois, uma análise de como as revoluções de valor afetam o processo de autonomização do valor. Então, eu cheguei à conclusão, diferentemente da de vocês, é que, como alertado pela professora Daiane, parece que a visão de vocês é assim: o capital global segue seu curso independentemente dos tropeços do capital individual. Então, a autonomização do valor para vocês é uma espécie de macroeconomia da valorização, independentemente das crises dos capitais individuais que venham a ser afetados pelas revoluções de valor. Na verdade, eu acho que essa não é a definição de autonomização do valor. A ideia de autonomização do valor é a ideia de valor em valorização através das formas, só isso. Note que quando a gente fala assim, autonomização, é que é um trabalho automático do valor de passar de dinheiro a capital mercadoria, de capital, né, de dinheiro a capital produtivo, de capital produtivo a capital mercadoria, de capital mercadoria a dinheiro. Isso é que é a autonomização do valor. É o valor como moto contínuo que passa por essas formas. Então, essa seria a definição. Por revoluções de valor, o Marx está entendendo, ficou claro, eu cito até 2 passagens em que ele diz que não está tratando de flutuações de preço. Mesmo porque as flutuações de preço se compensam, então elas não teriam um efeito permanente, digamos assim, sobre a reprodução do ciclo do capital. Mas a parte disso, ele de fato, ele enfatiza que ele está tratando de revoluções dos valores, ou seja, da quantidade de trabalho necessária para produzir os insumos. E, portanto, ele está falando dos preços tais como eles refletem essas revoluções de valor, que são revoluções de produtividade, para melhor ou para pior. Por exemplo, aumentos da produtividade do trabalho em determinados ramos diminuem o preço daquelas mercadorias, ou a diminuição da produtividade aumenta o preço daquelas mercadorias. Isso pode acontecer também. Então, estamos falando de mudanças do valor dos insumos. Ou, basicamente dos insumos, isso mesmo. Depois, a gente teria que ver como essas revoluções de valor dos insumos afetam a reprodução do capital, e aí é individual mesmo. Por quê? Aí ele vai dizer várias coisas. Por exemplo, o produtor do fio. Se aumenta o preço do algodão para reproduzir o capital, ele vai precisar de mais capital monetário.
tem ele analisa essas revoluções de valor do ponto de vista do capital mercadoria, né, no momento que a mercadoria está à venda. Por exemplo, se você tem uma mercadoria à venda e ela ainda não foi vendida e já aumentou o preço do algodão, aquele montante de fio a ser vendido vai ser vendido a um preço maior. Por quê? O que conta é o custo de reprodução daquele produto. E o custo de reprodução dele aumentou porque o preço do algodão aumentou. Então, isso já afetou a mercadoria a ser vendida. De modo que, se a mercadoria ainda está para ser vendida enquanto o seu insumo aumentou de valor, isso não vai afetar o capital, porque ele vai obter na venda já o valor correspondente ao insumo que ele vai comprar. Então, tem uma... Agora, se ele já vendeu aquele capital mercadoria, aquele fio, ele já vendeu ao valor do algodão que ele tinha comprado antes, e o valor do algodão aumenta agora, depois dele ter vendido, aí ele vai precisar mais capital monetário para conseguir comprar aquela quantidade de algodão que ele precisa comprar. Então, são essas coisas que ele analisa. Então, só resumindo, a gente precisa ter claramente o que é a autonomização do valor, que são aquelas fases, o que ele está falando de mudanças de valor, de preços que refletem o valor, e como essas mudanças afetam aquelas fases nas suas várias combinações, nos momentos diversos em que essas mudanças de valor podem ocorrer em relação ao estágio que está o ciclo. Entende? É isso que nós vamos completar e depois mandar para a turma, né? Isso. Amanhã eu termino isso e já mando para o pessoal. Daí, se quiserem fazer algum comentário, podemos retomar no próximo encontro essa discussão. Mas foi bem interessante. Também me fez reler várias vezes o capítulo, que é sempre um esforço que faz a gente aprender novas coisas, né? Tem uma outra coisa que é interessante, né? No final da nossa sessão passada, eu falei assim, caramba, foi muito bacana, a gente se ateve ao texto, mas caramba, a gente se ateve à parte do texto que era um não, era um colchete, era para dizer o que não ia ser feito. Mas, pensando bem, foi muito produtivo, porque implicou um exercício sobre as fases do capital e a relação que essas fases guardam com essas mudanças de valor e tal. Bom, achei que no final das contas, mesmo a gente ter gasto um tempo com algo que o Marx estava dizendo que ia deixar de lado, acabou sendo bastante produtivo. Sim, sem dúvida. Eu vi a Cimeri levantar a mão, depois ela baixou. Foi por engano, Cimeri? Não foi não, mas é porque, professor, eu vou falar rapidinho. Pode falar, fica à vontade. Professor, eu queria o Tipola, se eu poderia conversar com ele depois, posterior, não agora, mas pode ser amanhã, com relação à teoria do valor. É porque eu estou com uma dúvida muito grande e eu não queria tirar, sinceramente, agora, porque eu queria desenvolver o meu projeto de doutorado, sabe? E para isso eu teria que conversar um pouquinho com uma pessoa que seja especialista nisso, na teoria do valor. Queria saber se eu posso entrar em contato com o senhor Pode ser depois. comigo, com a Daiane, com qualquer um dos dois, ou com os dois. Sim. Não, tudo bem. Você diz pelo Teams, Cimeri, ou pelo e-mail? WhatsApp, pelo WhatsApp. Pode. Eu queria conversar depois, né? Tá, se o Tipola me permitir, eu posso passar o WhatsApp dele para você. Aí, se você tiver alguma dúvida específica com ele. É porque assim, eu fiz por isso que eu estou assistindo essas aulas, para ver se eu acho o meu objeto de pesquisa, né? Porque eu fiz a prova e caiu que ficou um objeto muito abrangente, né? E aí abrangeria essa questão da teoria do valor, né?
Então, eu estou ainda em busca desse objeto porque ainda não consegui achar esse objeto. A gente conversa sempre, pode passar o... Tá? E aí eu queria mesmo assim, e eu queria assim, porque assim, todo mundo fala que está abrangente, mas ninguém me diz, né, como poderia ser mais, né, fechado, né? E aí é exatamente nisso que eu queria desenvolver, porque eu estava tentando realmente conquistar né, esse objetivo de entrar no doutorado de economia aqui em São Paulo, né? Ah, de economia. Qual que é a Né? universidade? O FABC. Ah, Universidade do ABC. Né? Porque eu moro aqui perto, então estou terminando o mestrado. Tem um colega lá que... Professor Ramon, você conhece? Então, eu vou começar com ele agora, com economia comparativa, né? Ah, Vou ele foi nosso fazer... colega aqui. Então, eu vou fazer como aula especial, porque como eu não passei, aí eu Entendi. entrei como aluna especial e, por acaso, é o Ramon. Tá. Ah, tá. Ele seria teu orientador? Não. Não, era um José Guedes, eu busquei ele, mas como não passei na prova, né? Então, no projeto de pesquisa, como eu falei que estava abrangente, e aí ficou para a próxima, né? É José Paulo Guedes, não é? Isso, esse mesmo. Ah, eu acho que eu li um texto dele para uma monografia de uma aluna minha. Então, ele é especialista em teoria do valor, né? E aí, justamente porque assim, tem a ver muito com automação, né? Tem muito a ver com a teoria de longo prazo, né? E realmente está um pouco abrangente, mas eu queria conversar com uma pessoa que seja especialista e que assim que possa me mostrar um bom caminho para diminuir né, a questão, né? Não, Para poder contemplar um objeto. Você passa para ela, então? passo, eu tenho o WhatsApp dela, Eu passo o teu peço WhatsApp. até Aí você me desculpa, manda uma né? mensagem e a gente combina um horário para conversar, tá bom? Perfeito, Pode tá ser certo. amanhã também. Ótimo, perfeito. A gente conversa assim. Muito obrigada e desculpe o incômodo, viu? Nada, que isso. Bom, pessoal, temos aí 1 minuto para o nosso horário. Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração para encerrarmos aqui? Então, eu fico de mandar para vocês o texto, né, sobre essas nossas colocações sobre a autonomização do valor. E aí, podemos conversar novamente no próximo encontro. Tá certo? Lembrando que o próximo encontro é o capítulo seguinte, né? É o capítulo seguinte, capítulo 6, os custos de circulação. Esse é um pouquinho mais... queria agradecer vocês, o retorno. É a Júlia falando, eu não sei por que o meu não está aparecendo o meu nominho mais. Está só convidado. Não é? Ou está aparecendo? Está aparecendo Júlia Guerra convidada. Eu observei aqui... tá. Aparece o teu nome, mas eu observei aqui que quem aparece com a bolinha branca parece que não tem acesso ao chat. E quem aparece eu não tenho. Eu nunca consegui entrar. Sério? Mas é porque realmente eu tenho dificuldades digitais aqui e eu não consigo logar no Teams. Eu baixei, mas não consigo entrar. Ele não aceita meu e-mail. Aí eu sempre entro como convidada online, mas tudo bem, também acho que não... Eu acho que é o mesmo caso que o meu, viu? Pois é, eu não sei o que acontece com o Teams, que ele segrega umas pessoas. Me segregou. Matheus, você quer dar alguma opinião? Pode falar. Mas eu só queria agradecer mesmo o retorno, tá? Não, Julia. E depois a gente bate mais um papo. Joia, bacana. Quero que vocês Obrigadão. leiam. Vocês leiam o que o Tipoli escreveu e daí fica mais fácil para vocês. Legal. Pra Vamos discutir. aguardar. Tá, joia. Obrigada. Obrigada. Só para finalizar, eu acho que o Matheus queria falar uma coisa. O que é, Matheus? Se estiver usando o aplicativo do Teams, se estiver usando online pela web, aí ele pode dar esse problema, daí você não tem acesso ao chat, a nada. Agora, se você baixar o aplicativo, aí... mas, por exemplo, o Eliseu, ele falou que consegue, ele entra pelo navegador só, sem estar o Teams instalado, e ele consegue. Nossa, eu não consigo acessar. Eu não consigo entender o que o Teams faz, mas enfim. Tudo bom, eu acho Matheus? que tem que tentar. Tudo bom, Escola? Tudo bom dele? Joia. O Matheus, você ajudou, Tipola? Não, eu desliguei tudo, liguei de novo e aí foi. Tá.
Tá bom. Então, só para encerrar, pessoal, eu avisei lá... Onde que eu avisei? Eu acho que no grupo do WhatsApp, que o nosso site está em pé, graças ao nosso querido Matheus Pelanda. Lá é mais fácil de localizar as videoaulas, porque elas estão na sequência. Então, lá no canal do YouTube, você tem que ficar caçando elas pelo nome, né? Mas lá no site, que é www.leiturasdocapital.ufpr.br, fica mais fácil de ver as videoaulas. Então, eu recomendo que acessem por lá, só para facilitar aí, para achar as videoaulas mesmo. Tá joia? Então, nos despedimos por aqui? Nos despedimos. Tchau, pessoal. Boa noite. Então, tchau, obrigado. Pessoal. Até a semana que vem. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite, Daiane. Boa noite. Boa noite, Nicola. Tchau, tchau. Boa noite.